Galerinha, no vídeo de hoje vamos associar figuras espaciais às suas planificações. Mas antes de planificar, a gente precisa entender o que são figuras espaciais, o que são sólidos geométricos, tá bom? Então, sólidos geométricos são figuras tridimensionais, são figuras que apresentam aí 3 dimensões. E essas figuras a gente vê e vivencia ela no nosso dia a dia. Se você olhar para o lado aí agora, de onde você está, com certeza você vai verificar aí um sólido geométrico, tá bom? Então eu coloquei aqui 4 situações, ó. Eu tenho aí o globo terrestre associado a uma esfera, uma piscina que é associada a um prisma, né, de base retangular. A gente tem as pirâmides do Egito também, né, que são associadas a, claro, uma pirâmide, e eu coloquei aí um barril de petróleo associando aí a um cilindro, certo? Então, os sólidos geométricos, eles têm 3 dimensões, né, que são o comprimento. Deixa eu sublinhar aqui para você, ó. A gente tem o comprimento, a largura e a altura. Essas são as 3 dimensões de um sólido geométrico. E aí, esses sólidos geométricos, eles são classificados, ou seja, separados de 2 formas. A gente tem os poliedros e a gente tem os corpos redondos. Os poliedros, eles são formados aí por 3 elementos, né? Eles são formados por polígonos. E esses polígonos, eles apresentam aí vértices e arestas. E os próprios polígonos, eles são chamados aí de faces desses poliedros. E os corpos redondos, o nome já é bastante intuitivo, né? São corpos que fazem curvas. E aí a gente tem, como por exemplo, a esfera, como por exemplo, o cilindro, e temos também o cone, certo? Então, no poliedro, ele apresenta 3 faces, né? Ele apresenta 3 classificações aí, que são os vértices, as faces e as arestas. Então, eu vou desenhar para você aqui agora um cubo, que é o que todo mundo conhece, né, em relação aos poliedros. E aí, desenhando esse cubo, a gente tem uma noção aí de verificar quem são os seus vértices, as faces e as arestas. Então, acompanha aqui comigo, ó. Primeiro, eu vou desenhar um quadrado. Então, para desenhar um quadrado, a gente tem que traçar arestas. Então, isso aqui, ó, é uma aresta, isso aqui é outra aresta, aqui é outra aresta e aqui eu tenho outra aresta. Então eu tenho aí, ó, 4 arestas para formar um quadrado. Esse quadrado a gente chama de face do poliedro. E o encontro entre essas arestas, tá? Como por exemplo aqui, ó, esse encontrozinho aqui, esse encontrozinho aqui, esse aqui e esse aqui, eles são chamados de vértices. Então aí a gente já tem os 3 elementos: os vértices, as faces e as arestas, certo? Então, através desse polígono que tem aqui, eu vou construindo outros polígonos para construir o cubo, que é um poliedro, certo? Então, como é que você aprendeu a desenhar um cubo? Você pega um quadrado, depois pega esse quadrado aqui, ó, duplica ele e coloca ele aqui mais ou menos, e aí é só ligar aí os vértices, né? Ó, fazendo aqui a ligação, deixa eu colocar mais fininho aqui, ó. Fazendo aqui a ligação desses vértices, né? A gente constrói o nosso cubo. Veja que lindo, né? Então, o cubo, como vocês sabem, ele é formado aí por 6 faces, né? Por 6 quadrados, que é o que a gente chama de dado, né? Porque os dados lá têm números de 1 até 6. Esses pontinhos que eu estou fazendo aqui, ó, eles são os vértices, certo? Então, todo poliedro, ele é composto aí por vértices, faces e arestas. Pode notar que, lateralmente, a gente tem aí, ó, quadrados também. Mas se eu desenhar uma pirâmide aqui para você, ó, se eu desenhar uma pirâmide rapidinho aqui de base quadrangular, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que, lateralmente, a gente vai encontrar triângulos, certo? Então aqui, ó, vou fazer de vermelho para que você veja. Isso aqui, ó, é um triângulo, certo? E é isso que a gente vai observar quando a gente for verificar aí as suas planificações, certo? Já nos corpos redondos tem que existir aí a curva, né?
Então, para desenhar um corpo redondo, eu vou desenhar aqui um cilindro. Então, eu vou aqui ó, em aplicações e vou pegar aqui um compassinho, certo? Vou deixar ele aqui ó, verdinho, esse compassinho, tá? E vou fazer um círculo, certo? Fazendo um círculo aqui, ó, a partir dele eu consigo construir aí um cilindro. Como, Pedro? Ó, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou reduzir ele um pouquinho, vou achatar um pouquinho ele aqui, ó, para dar a ideia da profundidade. Vou duplicar ele e colocar ele aqui em cima. Tchandã. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou duplicar ele aqui também de novo e vou colocar ele aqui. Quando eu traçar aqui, ó, duas retinhas aqui, dois segmentos, você já verifica aí que eu construí o quê? Que eu construí o cilindro. Tchandã! E o cone, Pedro? Mesma coisa aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, eu construo um cone. Tchandã! De novo. Belezinha? Então espero que tenham gostado aí da construção do cilindro e do cone. Agora vamos para a planificação dos poliedros. Acompanhe aqui comigo como é que a gente vai fazer essa planificação, tá? Então eu tenho aqui ó, um software chamado GeoGebra que vai nos auxiliar a fazer essa planificação. Então eu coloquei aqui ó, alguns sólidos para a gente verificar, certo? E quando eu for mexendo essa barrinha aqui, ó, olhe para esse cubo que está aqui de rosa. Então quando eu for mexendo essa barrinha aqui, ó, ele vai planificando, certo? Então ele vai voltando, ó, planifiquei, depois ele voltou. E aí eu planifiquei ele novamente, certo? Eu posso fazer isso também ó, com a pirâmide pentagonal. Então, olha para a pirâmide pentagonal, o que é que está acontecendo? Está vendo que as faces laterais, elas são triangulares? Então, na pirâmide, elas são faces triangulares. E a quantidade de faces triangulares que a gente tem lateralmente é a quantidade de números que tem o polígono da base. Então, na pentagonal, você consegue contar aí... Na pirâmide hexagonal, você consegue contar aí 6 triângulos, tá? Então tá aqui, ó, normalzinha e aqui planificado. Na pirâmide pentagonal aqui de azul, ó, tá vendo que a gente tem aqui 5 triângulos, ó, 5 triângulos lateralmente. Já no prisma, a gente tem faces laterais quadrangulares. Observa o prisma triangular lá em cima, ó. E tá vendo que ele vai subindo junto com o triângulo aqui, ó, porque ele tem duas bases, tá? Então tem aqui, ó, o prisma triangular. Olha o prisma octagonal, que massa. Será que eu consigo aproximar aqui? E girar aqui? Então, observa o prisma octagonal, o que é que está acontecendo com a sua planificação, certo? Ó, são 8 faces quadrangulares e uma octagonal aqui, ó, para encobrir. E já tem uma octagonal lá embaixo, certo? O tetraedro que está aqui, ó, ele é uma pirâmide de base triangular. Então aqui, ó, está a sua planificação, certo? E por último, eu tenho aqui, ó, o paralelepípedo. Será que eu consigo dar um zoom nele? Consegui, gente, eu estou muito craque. Então, ó, aqui é a planificação do paralelepípedo. Pode notar que, tanto lateralmente quanto as suas bases, elas são quadrangulares. Beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo sobre as suas planificações e vamos associar elas também ao nosso dia a dia, tá bom? Espero você no próximo vídeo.